Olá, seja bem-vindo ao canal Luz, Fé da Palavra, onde trazemos histórias bíblicas, ensinamentos, orações para você e sua família. Junte-se a nós, pois você está no lugar certo agora se você ainda não é inscrito. Se inscreva-se agora mesmo e receba nossos conteúdos e novidades sempre. Hoje embarcamos em uma jornada no tempo para descobrir o fascinante conto do nascimento de Jesus Cristo. Junte-se a nós enquanto exploramos a história da Natividade, examinando os relatos apresentados nos evangelhos de Mateus e Lucas. Vamos desvendar os aspectos únicos do contexto histórico e o impacto duradouro deste evento notável. Seja você um crente, cético ou simplesmente curioso, este vídeo promete lançar luz sobre um dos eventos mais celebrados da história da humanidade. Então, prepare uma xícara de chocolate quente, relaxe. Vamos desvendar os mistérios que cercam o nascimento de Jesus. A história começa na pequena cidade de Belém, onde um evento extraordinário ocorreu há mais de 2000 anos. Mas o que torna essa história tão atraente? Qual o contexto histórico que a cerca? Como esses relatos moldam nossa compreensão do Natal hoje? Junte-se a nós, enquanto desvendamos os fios que tecem juntos a história do nascimento de Jesus, de acordo com Mateus. Maria, que se tornaria a mãe de Jesus, foi prometida em casamento a José, um carpinteiro. Antes de terem qualquer relação física, Maria engravidou pelo Espírito Santo. José, sem saber da intervenção divina, considerou essa gravidez como infidelidade e planejou se divorciar de Maria discretamente, para poupá-la da vergonha pública. No entanto, José teve um sonho em que um anjo visitou, assegurando-lhe que não temesse tomar Maria como esposa, pois a criança que ela carregava foi concebida pelo Espírito Santo. O anjo instruiu José a dar ao menino o nome de Jesus, pois ele salvaria as pessoas de seus pecados. Notavelmente, Mateus faz referência ao profeta Isaías do Antigo Testamento. Profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isso se alinha com a crença de que Jesus é o Filho de Deus enviado pelo próprio Deus. Ao despertar, José seguiu as instruções do anjo, tomou Maria como sua esposa, mas se absteve de consumar o casamento até que ela desse à luz Jesus. Em Mateus, capítulo 2, é mencionado que Jesus nasceu em Belém durante o reinado do rei Herodes. Magos, também conhecidos como os 3 reis magos, viajaram do Oriente para Jerusalém em busca do paradeiro da criança recém-nascida. Os 3 reis magos alegaram ter visto uma estrela que sinalizava o nascimento do rei dos judeus. O rei Herodes, sentindo-se ameaçado por essa alegação, secretamente convocou os reis magos e pediu-lhes que localizassem o bebê. Ele fingiu que queria adorar a criança, mas na verdade pretendia machucá-la. Os reis magos, cientes das verdadeiras intenções de Herodes, seguiram a estrela e eventualmente encontraram Jesus, a quem adoraram e presentearam com ouro, incenso e mirra. Em sonhos, foram avisados para não retornarem a Herodes, então tomaram uma rota alternativa de volta para casa. Em outro sonho, um anjo apareceu a José e o instruiu a fugir para o Egito com Maria e Jesus, porque Herodes planejava machucar a criança. José obedeceu, e eles permaneceram no Egito até que o anjo lhes disse que era seguro retornar. Mateus se refere à profecia de Oséias, afirmando que Deus havia chamado seu filho para fora do Egito. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou a matança de todos os meninos em Belém com menos de 2 anos de idade. Isso cumpriu a profecia de Jeremias sobre o choro e o luto em Ramá, uma cidade perto de Belém. Raquel, uma figura bíblica enterrada naquela área, simbolicamente expressou o pesar pelas crianças mortas. Após a morte de Herodes, um anjo apareceu novamente a José, instruindo-o a retornar à terra de Israel. No entanto, ao saber que o filho de Herodes, Arquelau, estava governando, eles se estabeleceram na região da Galileia, especificamente em Nazaré. Por isso, Jesus ficou conhecido como o Jesus de Nazaré. No relato de Lucas, aprendemos sobre Zacarias, o sacerdote justo durante o reinado do rei Herodes, e sua esposa Isabel, que não conseguiam conceber um filho devido à idade avançada. Enquanto Zacarias servia no templo, o arcanjo Gabriel apareceu a ele e anunciou que Isabel daria à luz um filho chamado João. Zacarias duvidou das palavras de Gabriel, e por isso, Gabriel o deixou mudo como consequência de sua descrença. Isabel, eventualmente concebeu e deu à luz uma criança, resultando na restauração da voz de Zacarias. Durante a gravidez de Isabel, o arcanjo Gabriel visitou Maria, uma virgem prometida a José de Nazaré.
Gabriel informou Maria que ela era favorecida por Deus, conceberia um filho chamado Jesus. Seria o filho do Altíssimo e reinaria para sempre. Maria questionou como isso seria possível, mas Gabriel assegurou-lhe que o Espírito Santo a cobriria com sua sombra, e ela conceberia o Filho de Deus. Após a partida de Gabriel, Maria aceitou seu destino e se tornou a mãe de Jesus. Maria visita Isabel, que ao ver Maria fica cheia de alegria e do Espírito Santo. Isabel elogia a fé de Maria nas promessas de Deus, sugerindo que coisas boas acontecerão a ela. No capítulo 2 de Lucas, César Augusto decreta um censo para todo o mundo romano, que leva José e Maria a viajarem para a cidade natal deles para se registrarem. Durante essa jornada, Maria entra em trabalho de parto. Devido à falta de quartos disponíveis, Maria dá à luz Jesus e o coloca em uma manjedoura. Pastores que cuidavam de seus rebanhos à noite testemunham uma hoste de anjos proclamando o nascimento de um Salvador, o Messias, em Belém. Os pastores são orientados a encontrar o bebê deitado em uma manjedoura e espalham a notícia por todo Belém. As pessoas vêm ver a criança e todos glorificam a Deus. No 8º dia, o bebê é circuncidado e chamado de Jesus. Após a circuncisão, José e Maria levam Jesus a Jerusalém para cumprir a lei de Moisés, que exige a consagração de todo primogênito do sexo masculino ao Senhor. Em Jerusalém, eles encontram Simeão, um homem abençoado pelo Espírito Santo, que reconhece Jesus como o Messias e abençoa Maria, José e Jesus. Simeão profetiza que Jesus causará a ascensão e queda de muitos em Israel. Ana, a profetisa, também reconhece Jesus e fala de seu papel na redenção de Jerusalém. Os relatos do nascimento de Jesus em Mateus e Lucas diferem de maneiras significativas. Embora ambos concordem que Jesus nasceu em Belém e que Maria era virgem, os detalhes e eventos que cercam o nascimento divergem. A narrativa de Mateus inclui elementos dramáticos, como aparições angelicais, a visita dos magos do Oriente e o massacre dos bebês ordenado por Herodes. Por outro lado, o relato de Lucas apresenta uma história mais fluida e menos complexa, focando na visita de Gabriel a Maria e na adoração dos pastores a Jesus. Apesar dessas discrepâncias, a mensagem central permanece consistente. Jesus nasce de Maria, uma virgem, e é adorado como Filho de Deus. Um aspecto importante a considerar é que Mateus e Lucas escreveram seus relatos do nascimento de Jesus cerca de 70 anos após os eventos reais terem ocorrido. Nessa época, muitas das pessoas que estavam presentes durante a vida de Maria e José já poderiam ter falecido. Além disso, as comunidades cristãs eram frequentemente isoladas umas das outras, o que dificultava a comunicação dos detalhes precisos do que aconteceu. Isso poderia ter levado a mal-entendidos, interpretações errôneas ou a omissão de certos detalhes. É possível que diferentes comunidades tivessem visões conflitantes sobre os eventos exatos, o que poderia explicar as variações entre os relatos de Mateus e Lucas. Na versão de Mateus, o evento notável é o massacre das crianças ordenado pelo rei Herodes. Alguns céticos veem isso como uma adição fictícia elaborada por Mateus, já que o historiador do primeiro século Joséfo criticou Herodes, não menciona esse evento. No entanto, os crentes argumentam que Herodes, conhecido por sua paranoia, teria ido a extremos para proteger seu trono, incluindo matar crianças. Considerando a pequena população de Belém na época, o massacre pode ter se limitado a alguns assassinatos, em vez de um evento em grande escala. A estrela de Belém continua sendo um dos elementos mais icônicos da história da natividade. Sua verdadeira natureza ainda é debatida, com alguns sugerindo que foi um símbolo divino de Deus, enquanto outros propõem que foi um evento astronômico coincidindo com o nascimento de Jesus. Um cometa ou uma nova. A identidade dos magos e seu destino após avistarem a estrela pela primeira vez é outro mistério. Da mesma forma, o anjo que apareceu a José em um sonho serve a um propósito semelhante. A ênfase está na mensagem entregue a Maria ou José, levando à inevitável concepção da criança. Outro aspecto notável na versão de Lucas é o censo romano, que exigia que os judeus retornassem às suas casas ancestrais para a contagem. Embora os historiadores debatam a precisão desse censo específico, sabe-se que um evento semelhante ocorreu em 6 d.C., 6 anos após o nascimento de Jesus. Determinar qual relato é mais preciso é um desafio, e a mensagem teológica final por trás dessas histórias é frequentemente considerada mais importante do que a precisão histórica.
Tanto Mateus quanto Lucas transmitem a mensagem central de que o Filho de Deus nasceu para a humanidade, que as pessoas o adoram. Os crentes encontram valor em ambos os relatos, extraindo sabedoria e compreensão de cada um. Apesar das diferenças, a conclusão paralela permanece a mesma. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha obtido insights sobre a Bíblia por meio desta discussão. Considere se inscrever no canal e clicar no ícone de notificação para atualizações futuras. Fique atento para mais episódios onde nos aprofundamos em questões críticas encontradas na Bíblia. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e receba sempre nossos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e grupo da igreja, e que Deus abençoe. Amém.